Mateus 28, versos 18 a 20. Diz assim, a palavra do nosso Deus. Achou? Amém? Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? A palavra que eu quero destacar para nós meditarmos um pouquinho a respeito dela e das implicações dela é a que está ali no verso 19. Na minha versão diz povos. Alguém tem uma versão diferente? Nações? Alguém tem uma outra diferente de povos e nações? Vou ler de novo o verso 19, só para você se situar. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos. É sobre esta palavra que eu quero pensar um pouquinho nessa noite, em relação à obra missionária. O que é povos? O que a Bíblia está dizendo? O que o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos nesse momento? Aconteceu agora há poucos dias, e você deve ter acompanhado pela televisão, a execução daquele homem, daquele brasileiro lá na Indonésia. E aí muita discussão, gente a favor, gente contra. Aqui no nosso país nós não temos pena de morte. Lá existe pena de morte para alguns crimes. No caso do tráfico de drogas, por exemplo, é um deles. Algumas outras nações do mundo têm dado apoio, outros criticado. O que eu quero dizer para você é que cada povo, cada nação, ela é, segundo esse texto, uma etnia, porque a palavra que está aqui traduzida ou por povo ou por nação é etnia. Essa palavra é grega, e no começo da origem dela, ela designava aquelas pessoas que moravam fora da cidade, como se fosse o homem do campo. Então lá na Grécia Antiga, étnos era uma referência a essas pessoas que estavam afastadas da vida social, afastadas da vida comum em cidade ou na polis naquela época. Depois, esse conceito que essa palavra encerra, ele foi se desenvolvendo um pouquinho mais, e lá na Idade Média, a igreja foi se apropriando desse termo, a igreja instituída, para fazer referência aos não cristãos ou aos pagãos. Então, etnia se relacionaria então a todos aqueles que não são cristãos. Isso lá em idos da Idade Média. Depois, lá pelo século XIX, a palavra etnia, as ciências sociais adotam essa palavra e ela faz referência a povos primitivos. E mais recentemente é que esta palavra começa então a fazer ou ter uma conotação daquele grupo de pessoas que tem religião, cultura, língua, em alguns casos, por exemplo, espaço geográfico próprio. Eu digo em alguns casos porque se nós notarmos, por exemplo, o continente africano, nós vemos muitas guerras étnicas acontecendo nos nossos dias. Por quê? Porque lá nem sempre as fronteiras culturais são as geográficas. Então a Bíblia chama aqui de etnia, de povo ou de nação, a um grupo de pessoas muito próprio, que tem a sua identidade, que tem a sua identificação, seja pela sua origem ou seus antecedentes genealógicos, enfim, é aquele grupo de pessoas que se identifica como tal. Aí a minha pergunta para você é: qual é a relevância, ou qual é a importância, ou para que é que serve a obra missionária nos nossos dias, sendo que sabemos que há povos, há etnias espalhados por esse mundo aí, e eu não sei contá-las, mas que são muitas. Aqui no nosso Brasil nós temos várias etnias, como citei, na África, na Europa,
pessoas que descendem de ramos, de troncos diferentes, que por vezes brigam entre si, que têm um conjunto de valores, que têm um conjunto de regras sociais pelas quais vivem, e como nós estamos vendo no caso da pena de morte, que causa até problemas diplomáticos, de relacionamento entre as nações, porque um acha que é de um jeito, o outro acha que é de outro jeito. São povos diferentes, são cabeças, culturas, histórias diferentes. E obra missionária é falar algo para essa gente. E nesse contexto de tanta diversidade, para que fazer uma campanha de missões? Para que levantar recursos? Para que fazer como as crianças resolveram fazer um cinema aqui na sexta-feira, no feriado, para ajuntar aí R$109 e eles vão mandar para missões? Por quê? Qual a relevância disso? Se hoje, no mundo que vivemos, cada um de nós, aqui entre nós, já temos a nossa própria maneira de pensar, não gostamos de conselhos, muitos de nós não gostamos de ser chamados a atenção, não gostamos de ser colocados em xeque na nossa opinião, no nosso jeito de ver ou conceber as coisas. Então, falar de missões parece que fica meio sem sentido, meio sem importância, sem relevância diante de uma diversidade tão grande. Por que eu digo isso? Porque a mensagem missionária é uma só. E esta mensagem missionária, ela vai ter que atingir toda a cultura, língua, raça, nação, povo, seja o que você quiser definir como etnia, e vai ter que entrar naquela nação, entrar naquele coração, no coração dos indivíduos. Mas nós não queremos ter uma mente una, nós queremos ter e gostamos da nossa diversidade, dessa pluralidade. Então, como entender isso? Para isso, meus irmãos, para saber se é relevante, a gente precisa olhar então exatamente a mensagem missionária. E é isso que eu quero discutir um pouquinho com você aqui. Eu quero convidar você a abrir agora a sua Bíblia lá em Daniel, no capítulo 6, Velho Testamento, livro de Daniel, capítulo 6. Enquanto você abre, eu quero dizer o seguinte para você. A mensagem missionária, ela causa na etnia, ou nos indivíduos dessa etnia, duas mudanças básicas. A mensagem missionária causa em qualquer coração, em qualquer pessoa espalhada na face dessa terra, independente do seu código de conduta moral que esteja vigendo lá naquele país, naquela tribo, naquela cidade, dentro daquele núcleo familiar, a mensagem missionária vai causar duas mudanças básicas. A primeira delas está na percepção e na concepção do que é mundo. Então, quando a mensagem missionária chega, ela transforma, ela muda, ela sugere uma visão e uma percepção diferente do que é mundo. E é isso que eu quero ler com você aqui no texto de Daniel 6, a partir do verso 25. Achou? Diz assim: então o rei Dário escreveu a todos os povos, no hebraico, a mesma ideia, etnia, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. Claro que aqui toda a terra não é a mesma terra e não teve a mesma amplitude que tem uma comunicação lançada, por exemplo, na rede social hoje. A terra circunvizinha, a terra onde podiam chegar os mensageiros e seus cavalos na tecnologia que eles tinham na época. E ele diz: a paz vos seja multiplicada, uma saudação real para os outros povos. E ele diz assim: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Foi assim que Daniel prosperou. Aí já não é mais a parte da carta. Foi assim que Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Bom, aqui Dário,
Dário, filho de Belsazar. Belsazar, filho de Nabucodonosor. Daniel foi trazido quando o reino da Babilônia invadiu a nação de Daniel, invadiu o povo de Israel e destruiu tudo por lá e trouxe gente cativa, como escravos, foram levados para a Babilônia. E esse homem Daniel, desde que chegou, tinha uma postura de vida diferente, porque ele tinha uma visão diferente de mundo. E a visão diferente de mundo de Daniel, ele não aprendeu em livros, ou conversando com pessoas, mas ele aprendeu mediante a fé, de que há um único Deus vivo e verdadeiro, e que esse Deus é capaz de livrar a vida da gente em toda e qualquer circunstância, desde que a Ele permaneçamos fiéis. E ele experimenta isso na vida dele. Então, preste atenção que isso é uma visão de mundo diferente. Eu estou cercado de situações, cercado de possibilidades, cercado de pressões, de problemas, de dificuldades do mundo. E eu e você sabemos que muitas vezes as pressões, as dificuldades, os problemas, a briga com a esposa, com os filhos, com o vizinho, o chefe chato, a falta de dinheiro, a falta de saúde, todas essas situações que eu e você conhecemos muito bem, elas fazem a gente enxergar as coisas e desanimar. Mas Dário, olhando para a vida de Daniel e vendo o que o Deus de Daniel fez na vida dele, por causa da fidelidade a Deus, porque quando eles chegaram como escravos, eles não quiseram comer dos manjares, por exemplo, que o rei servia, porque eles entendiam que aquela comida era sacrificada aos deuses daquele rei, daquela terra, daquele país. E ele disse: não, nós seremos fiéis ao nosso Deus, custe o que custar. E tanto Nabucodonosor, avô de Dário, quanto o pai de Dário, Belsazar, enxergaram coisas tremendas da ação de Deus na vida desse homem. E se prolongou os benefícios disso até Ciro, o próximo rei depois de Dário. A ponto desse rei Dário, que eu lembro com você, escrever uma carta e dizer: olha, no meu domínio, onde mando eu digo para vocês que todo homem tema e trema diante do Deus de Daniel. Então essa é a mensagem missionária. A mensagem missionária, ela vai entrar em qualquer situação da vida e vai mostrar para você que há uma cosmovisão diferente, aonde o mundo e as pressões desse mundo não são maiores do que Deus, de que há um Deus maior do que todos os problemas que você possa enfrentar, mesmo que você some todos eles. Há um ser capaz de cuidar da sua vida nas piores circunstâncias da vida. E quem não enxerga os problemas desse mundo do tamanho que eles de fato são, porque não olham para Deus, portanto vão enxergar esses problemas muito maiores do que são, maiores do que nós, a grande maioria deles é, mas maiores do que Deus, nenhum deles pode ser comparado. E Daniel sabia disso. E ele então prega uma mensagem missionária, sem mesmo ser um missionário como nós conhecemos no termo moderno, como estamos aqui falando da nossa junta, daqueles que vão para outros países. Ele estava em outro país, mas como escravo, não como missionário. Só que a sua convicção de mundo e de quem é o Deus, o dono do mundo, portanto ele poderia enfrentar todas as dificuldades do mundo diante do seu Deus, fez com que isso se tornasse uma mensagem viva. E Dário então enxerga isso. Não pense você que as pessoas com quem você convive não observam você. Não pense você que quando você diz por aí que você é um cristão, os olhos das pessoas e os ouvidos das pessoas se abrem a ponto máximo e vão começar a olhar para você. E o que elas vão enxergar em você? Ou uma coerência ou uma discrepância entre o que você professa e a forma como você vive. E a mensagem missionária, ela se justifica e ela se concretiza, ela se materializa, ela se afirma na vida do missionário, na maneira e na postura de enxergar o mundo que a pessoa tem.
Foi isso que Dário enxergou. Ele viu um homem fiel a Deus, a ponto de ser jogado na cova dos leões. O seu avô, Nabucodonosor, quando o jogou na fornalha, o jogou com uma raiva e um ódio muito grande, porque ele não queria se dobrar às estátuas e aos deuses, e à própria estátua do imperador que estava ali colocada, para que ao som da trombeta todos se ajoelhassem e dobrassem. Então ele vai para aquela fornalha aquecida 7 vezes mais, para queimar lá dentro, ele e seus 2 amigos. O espanto de Nabucodonosor é quando ele percebe, e ele chega e chama alguém e diz: escuta, nós não mandamos lá para dentro 3, como é que olhamos para lá e enxergamos 4? E aí ele chama os homens, os prefeitos, os governadores, os seus auxiliares do reino, e diz: vem cá ver, olha que coisa extraordinária está lá. Mandamos 3 homens para a fornalha, mas quando a gente olha lá para dentro, não dá para chegar perto, porque está 7 vezes mais forte do que o normal. A gente percebe que tem uma 4ª pessoa lá que não fomos nós que colocamos. Aí aquele negócio mexe com a cabeça dele. E aí ele chama eles de lá e diz: o que está acontecendo? Tem um anjo de Deus lá. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o... para livrá-los, para cuidar deles. E foi o que Nabucodonosor percebeu, enxergou. E ele também escreve algo, não estou lendo agora e não lerei com você até por conta do tempo, mas ele também faz algo semelhante ao que Dário, seu neto, está fazendo agora, dizendo assim: olha, tem um Deus diferente. Então, ainda que os povos hoje sejam muito diferentes uns dos outros, ainda que nós sejamos muito diferentes do nosso colega de banco aí, ainda que sejamos diferentes lá na nossa família, não concordo com meu irmão, que não concorda com a minha irmã, que não concorda com meu tio, que discorda da minha avó, e a gente briga, e cada um tem uma ideia da vida, de tudo, do mundo, a mensagem missionária diz: há um só Deus, sobre tudo e sobre todos. E importa que todo joelho se dobre diante dele. E quando nós cantamos no início desse culto, dizendo que todo joelho se dobrará, eu quero dizer para você que, sem exceção, eu e você estaremos lá, dobrados, ou num sentido de adoração, nos dobrando para adorar o nosso único Deus vivo e verdadeiro, ou estaremos dobrados por enxergar que ele era verdadeiro e eu não quis dar ouvidos. 2 grupos, tanto faz, mas vai chegar um dia onde todo joelho de todo o povo, de toda língua e nação reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. Alguns para a perdição, outros com gratidão no coração, dizendo: eu estou vendo o meu Salvador. Eu sofri, eu fui para a cova dos leões, eu fui para a fornalha, eu passei lutas terríveis, eu fui açoitado, eu fui ridicularizado, eu fui deixado de lado pelo grupo, minha namorada, meu namorado me deixou porque eu quis permanecer fiel ao Senhor, meu patrão me mandou embora porque ele queria que eu mentisse, eu fizesse coisas que eu não quis fazer, porque eu permaneci fiel ao Senhor. Mas naquele dia, essas pessoas estarão dobradas em adoração. Mas quem sabe os patrões, os namorados e as namoradas e o grupo que te deixou, vão estar lá, sem dúvida nenhuma, também dobrados, mas não em adoração, simplesmente reconhecendo que Ele era o Senhor. Então a mensagem missionária faz isso. Quando a gente investe para mandar uma família para o campo missionário, estes homens e mulheres, estas famílias estão indo para lá para dizer: há um único Deus vivo e verdadeiro, e importa que você aprenda a reconhecê-lo em todos os seus caminhos, porque Ele vai fazer você enxergar que não é só esse mundo, que não é só esses problemas, não são só esses problemas, que não são só as lutas do dia a dia, mas que há uma vida após, que há um sentido eterno que a gente ainda não enxergou. E aí eu pergunto para você: num mundo de diversidade, pregar esta mensagem parece ser um equívoco, e por isso muitos pregadores e igrejas tentam adequar a mensagem ao que o povo quer ouvir. É um ledo engano.
Enganam-se a si mesmos e enganam a outros, porque a mensagem que importa, a mensagem missionária diz: só há um único Deus vivo e verdadeiro. E ainda que eu passe por lutas e problemas nesse mundo, este mundo não me oprime, este mundo não me vença, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo, diz a palavra. Dário enxergou isso, olhando para a vida desse missionário chamado Daniel. Mas eu quero convidar você a mudar sua Bíblia um pouquinho, e quero que você vá lá para Filipenses, por gentileza, capítulo 3. Porque a segunda mudança que a mensagem missionária causa, não é apenas fazer a gente conceber o mundo de forma diferente, mas a nós mesmos, a nossa história, a nossa origem, o nosso destino e o momento que eu vivo, porque vivo. E aí eu quero ler com você então Filipenses capítulo 3, a partir do verso 3 também. Lá no Novo Testamento, Filipenses capítulo 3, a partir do verso 3. Diz assim, achou? Posso ler? Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Eu li o 2. Pois a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Ainda que eu também poderia confiar na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado, por que pode Paulo confiar na carne? Vai explicar agora. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Isso é Paulo. Vou ler de novo o que ele achava dele mesmo. Fui circuncidado ao 8º dia, itens da lei, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, gente importante, hebreu de hebreus, ou seja, uma ascendência pura, judeu mesmo, segundo a lei, fariseu, um dos grupos mais conservadores e extremistas que o povo de Israel já viu, do ponto de vista do seu legalismo. Segundo o zelo, ou seja, segundo a maneira de eu enxergar a minha religião, eu perseguia, ele disse, o perseguidor da igreja, falando em relação aos cristãos da sua época. Segundo a justiça que há na lei, olha, justiça significa jeito de viver. Então, segundo o jeito de viver que a lei impõe para nós, eu sou irrepreensível. Por isso que ele fala, se alguém pode confiar na carne, este sou eu. Mas olha quando a mensagem missionária chega no coração desse homem. Aí o que ele vai dizer? Ele diz assim, verso 7. Mas o que para mim era lucro, eu considerei o quê? Perda, por causa de Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Por quê? Pela excelência do conhecimento de quem? De Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo justiça própria, as coisas da carne, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me, ou seja, tomando a mesma forma da sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Olha o que esse homem está falando para mim e para você nessa noite, senão que houve dentro dele uma mudança completa a respeito de quem ele mesmo julgava ser. Quem você se julga ser? O que você acha que você é? Quais são os seus valores? Quais são suas habilidades?
Quais são as ferramentas que você pode gloriar-se delas e dizer: eu me viro, eu dou jeito, eu existo, eu persigo, eu ando, eu posso me orgulhar daquilo que já fiz, daquilo que já ouvi, daquilo que já aprendi, daquilo que me tornei. Sabe, quando a mensagem missionária chega numa etnia, num povo, lá há indivíduos, e a mensagem alcança o povo, mas não é o povo enquanto bandeira de povo, mas é na individualidade de cada um daquele povo. Quando a mensagem chega na sua casa, na sua família, na família dos seus pais, do vovô, da vovó, do tio, não sei onde você mora ou morou, a mensagem quer falar diretamente com você. E a mensagem missionária faz essa transformação na vida da gente. Ah, pastor, mas nós somos diferentes demais uns dos outros. Pois é, mas é que a mensagem missionária, ela faz você enxergar a diferença que há, respeitar a diferença que há, porém, você passa a enxergar a si mesmo de forma diferente. E acontece muitas vezes com o cristianismo dos nossos dias, que passamos a vir à igreja e nos tornamos excelentes em observar os outros. Sabemos o que está errado na vida alheia, sabemos o que deveria mudar na vida alheia, damos palpites e conselhos para todo mundo. E quando eu estou ouvindo uma mensagem, eu digo: por que fulano não está aqui? Ou então eu olho de cantinho de olho e digo: ainda bem que está aqui, porque é para ele, ou é para ela. Mas a mensagem missionária não é para capacitar você a colocar lentes grandes para olhar para os outros, é para olhar para si mesmo. E quando Paulo enxergou a Jesus Cristo na sua vida, que ele chama de meu Senhor, e por ele fala: eu quero morrer como ele morreu, se for preciso, quero me conformar com essa morte, com esse caminho, com essa lida que Jesus enfrentou, eu vou também, se for preciso, não para ser salvador dos outros, mas para me identificar com esse Senhor. Quando ele enxerga esse Senhor, ele olha para ele mesmo. O profeta Isaías, quando enxerga a situação que está à sua volta, ele fala: Deus, eu sou um homem de impuros lábios. É verdade, a terra que está à minha volta está tudo impura, mas eu, Senhor, estou aqui. Davi diz assim: Senhor, enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos doíam, eu sofria, a minha carne padecia, não tinha alegria, a minha alma se tornou uma sequidão. Aquela terra que não chove há muito tempo, não produz nada, está rachada, está ferida, não tem beleza, ninguém quer pisar ali. A minha alma estava assim, Senhor, porque o pecado me consumia. A mensagem missionária faz a gente olhar para a gente mesmo. E o grande problema do ser humano, da humanidade que a gente vive hoje, é que nós temos olhado muito para nós mesmos, mas do ponto de vista do egoísmo, e não da transformação, e não da renovação. Nós olhamos não para nós mesmos, nós olhamos para os nossos desejos, sonhos e projetos. Mas olhar para nós mesmos não é enxergar desejos, sonhos e projetos, ainda que vamos vê-los também, mas é enxergar quem de fato somos e em quem realmente confiamos. E foi isso que mudou a cabeça, a mente e o coração de Paulo. Dário escreve carta para todo o seu reino, dizendo: ei, eu descobri um Deus, ei, este mundo aqui não está sujeito a esses deuses que eu achava que eram verdadeiros. Há um único Deus vivo e verdadeiro. Eu estou enxergando isso olhando para Daniel. Então vocês do meu reino adorem a esse Deus. Isso o imperador Constantino tentou fazer, não com essa mesma intenção, porque a intenção dele era política, no ano de 300 depois de Cristo. Ele declarou o Império Romano cristão. E não funciona assim. Cristianismo brota lá dentro, é uma sementinha que entra no coração. Não é uma imposição pronta para a gente. Com certeza, nem Dário, nem Nabucodonosor, nem Ciro,
nem qualquer outro homem que tenha tentado impor uma religião para alguém obteve sucesso, porque não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nessa noite eu digo para você, a mensagem missionária tem chegado no seu coração? Como é que eu meço isso, pastor? Ora, ela tem mudado a sua maneira de enxergar o mundo, a ponto de você dizer para as pessoas que você encontrou um único Deus vivo e verdadeiro, como Dário fez? Segunda coisa, ela tem feito você enxergar você mesmo de forma diferente? Porque o mundo muitas vezes faz a gente se enxergar bom demais, mas por vezes o mundo também esmaga a gente. E às vezes a nossa própria consciência das coisas erradas que já fizemos, dos nossos descaminhos do passado, nos envergonha. E a gente também não se sente nada, não temos valor. Quantas pessoas andam cabisbaixas porque olham para si mesmo, tentando confiar em si mesmo, mas ali só tem erros, falhas, ou pelo menos é o que elas conseguem enxergar, e aí se deprimem, e aí se desgostam de tudo e de todos. Mas a mensagem missionária, ela transforma o homem por completo, de dentro para fora. Por isso eu digo para você, vale a pena sim fazer missões, vale a pena sim, apesar dos povos e das cabeças e dos corações serem muito diferentes, há um único Deus capaz de fazer a gente enxergar o mundo de forma diferente. Há um único Deus capaz de fazer a gente olhar para nós mesmos de forma diferente. E quando você se enxerga alvo do amor de Deus, e quando você se enxerga alvo da graça restauradora, transformadora do Senhor, que é capaz de pegar todas as suas falhas, pesos e culpas e jogar no mar do esquecimento, diz a Bíblia. Você olha e você fala, eu sou nova criatura. As coisas velhas, as dores do passado, os erros, as coisas feias que eu fiz, o Senhor Jesus levou a culpa delas lá na cruz no meu lugar e me deu vida, vida em abundância. Aí a mensagem missionária está transformando a sua vida. E a mensagem missionária só é uma: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Feche os seus olhos. Quem é Jesus para você? Nós estamos falando de missões lá na África, lá não sei onde, em tantos lugares, em tantas etnias diferentes, mas hoje, agora, não é para você pensar na África. Nesse momento é para você olhar para dentro do seu coração. A Bíblia diz, alguns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Em quem você tem confiado? Quando você se vê no espelho, ou agora nessa hora que você fecha os olhos e consegue enxergar um pouquinho mais de você mesmo, você gosta do que vê? Porque deixa eu dizer uma coisa para você, se você não gosta, então permita que Jesus ajude você a olhar para você mesmo, porque Ele vai mostrar quanta coisa boa tem aí dentro de você. Foi por isso que Ele morreu na cruz, para resgatar você, para salvar você dessa incredulidade, dessa desesperança, dessa tristeza, deste mundo opressor, para mostrar para você que enquanto você está aqui, Ele tem um propósito para a sua vida, mas o propósito maior dele é eterno, é com o céu. É isso que a mensagem missionária quer dizer para você nessa noite. Ela quer que você seja um missionário. Ela quer que você contribua, ore, vá ou mobilize pessoas para ir. Mas antes disso, você precisa ser alcançado por esta missão, por esta mensagem, que só Jesus Cristo salva. Salva muitas vezes a gente da gente mesmo, da nossa falta de amor próprio. Mas Ele salva de fato é de uma vida eterna sem Deus, sem salvação. Ele dá uma esperança nova para você, uma visão nova de mundo
uma visão nova de você mesmo. Se há alguém aqui nessa noite que quer ter essa visão nova de si mesmo e do mundo, mas não porque está mudando simplesmente as bases do seu raciocínio, não, mas é porque está dizendo: Jesus entra no meu coração e faz essa diferença com essa mensagem que salva, que faz missão no coração da gente e muda a gente. Queria convidar vocês a colocar em pé em nome de Jesus. Talvez você seja um daqueles que já ouviu muitas pregações e já esteve em muitos cultos, mas nesta noite você está entendendo que é com você que o Senhor fala, não sou eu. A palavra dele lida e explicada está gerando em você algo que você sabe, não é de homens. Por isso, se há alguém que tem sentido isso hoje, enquanto eu falo, eu quero pedir para que você se coloque em pé em nome de Jesus. Não resista. Amém. Não espere para amanhã. Amém. Tome decisão. Enxergue o mundo de forma diferente. Não sei como. Então você vai ler a Bíblia. Você vai ser ensinado, porque é a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus que convence você da justiça, do juízo e do pecado. Não sou eu, é o Senhor. Há mais alguém nessa noite que gostaria de se colocar em pé dizendo: pastor, ore por mim. Peça a Deus que me abra os olhos, amém? Olhos espirituais, olhos da fé. Me faça enxergar a mim mesmo, Senhor, de forma diferente. Eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja, porque eu já tentei tanta coisa. Amém? Às vezes, Senhor, eu estou refletindo apenas modelos e referenciais desse mundo que não estão me levando a nada, Senhor. Só tenho quebrado a cara. Então eu quero mudar o foco da minha visão. Eu quero enxergar o Senhor na minha vida. Quero enxergar a palavra do Senhor na minha vida. Eu quero guardar a palavra do Senhor no sentido de ler, aprender, entender e viver, para não pecar contra o Senhor. Se esse é o desejo do teu coração, eu pergunto mais uma vez: quer se colocar em pé nessa hora? Eu quero orar por você. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado pela obra missionária. Obrigado principalmente pela mensagem missionária. Obrigado porque a maior mensagem é vista e entendida quando se olha para a cruz de Cristo. Para toda aquela dor, sofrimento, vergonha, descaso, desprezo que o Senhor enfrentou no meu lugar. Porque aquela culpa ali era minha, mas o Senhor veio e morreu ali no meu lugar, para que as consequências piores do pecado não pesassem sobre mim. Obrigado, Senhor, porque um dia, lá em 1993, alguém falou esta mensagem de salvação, esta mensagem missionária ao meu coração. E eu não ouvi apenas uma voz de um homem que falava comigo, mas o Senhor, no meu coração, testificava tudo aquilo que eu ouvia. E hoje eu te bendigo, Senhor, porque pessoas se colocaram em pé nessa hora, dizendo: o Senhor também está testificando no meu coração aquilo que eu estou ouvindo. Então eu te bendigo, Senhor, por estas vidas que se colocaram em pé. E eu te agradeço porque a promessa da tua palavra é que nesta hora, se elas estão diante do Senhor com fé e buscando o Senhor de todo o coração, com toda a força da sua alma e do seu entendimento, o teu Espírito Santo está sendo derramado nestes corações nesta hora. E a partir desse momento, Deus, a tua palavra garante para nós, e eu creio nesta palavra, que este Espírito se torna um selo nestas vidas. E o maligno, Senhor, a partir de hoje não pode mais tocar nessas vidas. Não tem mais poder sobre eles. Pode tentar sim entristecer, mas a partir de hoje eles saberão, porque o Senhor fala com eles, de que maior é o que está no coração deles do que qualquer coisa que esteja nesse mundo. Deus querido, abre os olhos da fé e que eles possam enxergar ao Senhor e a presença do Senhor na vida deles, e o coração possa ser aquecido não pela voz do homem, mas pela voz do Senhor falando com eles. E que quando eles chegarem na casa deles, no primeiro momento que eles abrirem a palavra do Senhor para ler, para buscar algo do Senhor, Deus, eu clamo, o Senhor fale com eles de forma tão poderosa, sem dúvida nenhuma,
para que eles percebam que o momento que eles estiveram aqui se colocando em pé, não foi diante de homens, mas diante do Senhor, e que o Senhor viu e guardou o nome deles no livro da vida, e que a partir de hoje, Senhor, eles são servos e servas do Senhor, e o Senhor há de andar ao lado deles, caminhar com eles, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor mesmo ordenou. O Senhor vai usar pessoas, o Senhor vai usar situações para ensinar, para orientar, para conduzir, e eles serão benditos do Senhor por onde quer que andar. Ajude o Senhor a serem fiéis ao Senhor, a escolherem sempre o Senhor, como foi Daniel, ainda que tenha, Deus, a cova dos leões, a fornalha pela frente, como foi Paulo, ainda que tenha, Deus, o desprezo no primeiro momento daqueles irmãos, a perseguição daqueles outros que ele deixou para trás. Deus querido, estes homens foram abençoados pelo Senhor e se tornaram uma grande bênção na minha vida, porque a mensagem que eles levaram chegou até mim. Então, Senhor, eu te bendigo por estes que estão em pé nesta hora, porque hão de levar, Senhor, a sua mensagem por onde quer que andar. Serão abençoados, mas serão uma grande bênção em nome do Senhor. Eu oro porventura também, Senhor, por aqueles que o Senhor sabe, que talvez estejam no seu lar, diante de um computador, dizendo: Deus, eu também quero ver o mundo de forma diferente, eu quero enxergar a mim mesmo de forma diferente. Deus querido, acompanha este momento na vida deles e transforma todo o interior, todo o ser, como vimos na tua palavra, de dentro para fora, e que sejam benditos do Senhor também, eles e o lar deles, para a honra e glória do Senhor. Assim nós te adoramos, assim nós te agradecemos e te bendizemos por este momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor.